Eita, coisa boa. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém? Glória a Deus. Queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma noite de semeadores. Olha, incansavelmente, toda segunda-feira estamos aqui semeando a palavra de Deus, falando um pouco da palavra de Deus, trazendo temas diferentes que abordam as Escrituras, temas que às vezes abordam o nosso dia a dia, e às vezes abordam os dois, porque a palavra é a verdade, e a verdade foi feita para nós, a palavra para nós. Essa palavra de Deus não volta vazia, eu creio muito nisso. Às vezes tem 2, 3, 4, 5 pessoas, pouquinha gente, mas a palavra de Deus faz acontecer maravilha na vida daquelas poucas pessoas. Então, para mim, não importa ter 200 pessoas, ter meia dúzia de pessoas. O que importa é que nós estejamos cumprindo o nosso livro, cumprindo a ordenança do Senhor, que diz que nós devemos proclamar o Evangelho dele, seja em Jerusalém, seja na Judéia, na Galileia, ou nos confins do mundo. Então estamos aqui nos confins do mundo levando a palavra para vocês. Amém, queridos? Amém. E hoje a gente vai ter uma palavra muito pertinente, muito bacana, porque sabe que nós cristãos, nós somos aquele povo cheio de mimimi. Sabe a tradução de mimimi? Alguém sabe o que significa mimimi? Eu também não sei não, mas eu suponho que seja alguma coisa assim, sabe? Meio que, Senhor, eu estou aqui te orando, Pai, porque eu quero um carro novo. Amém? Aí o carro novo não vem no dia seguinte, aí não vai para a igreja não. Mimimi é mais ou menos essas coisas que nós cristãos às vezes temos. A gente acha que Deus está ao nosso serviço, enquanto nós é que estamos a serviço dele. Ele é o Deus, nós somos apenas os servos. Não é o contrário, não somos nós que somos os deuses, e ele é o gênio da lâmpada, só para ficar fazendo nossas vontades. Porque a vontade da gente às vezes não é o melhor para a gente. A palavra de Deus lá em Jeremias diz que o coração do homem é enganoso e corrupto. E às vezes a nossa vontade é assim, é enganosa. E a gente não sabe nada, a gente não enxerga um palmo na frente do nariz da gente, mas Deus sabe tudo, né? Porque a vontade dele, diz a palavra lá em Romanos, que é boa, perfeita e agradável. E é para falar da vontade de Deus, nós convidamos o pastor, recentemente ordenado diácono aqui da nossa igreja, nosso querido Rodrigo Montenegro. Irmão, muito obrigado pelo seu êxito aqui. Chegue cá. Eu queria convidar também o capelão do nosso ministério, o reverendo Marcos Luna, nosso pastor, nosso capelão, que vai fazer a abertura da noite e depois orar pelo nosso preletor. Amém, queridos? Sejam todos muito bem-vindos aos semeadores. Graças a paz, igreja. Amém. Estou feliz por estar na casa do Senhor. Sim. Sim ou não? Sim. Amém. O salmista Davi diz, né? Me alegro quando me convidam a ir à casa do Senhor. Né? Não tem a ver com você, não tem a ver com a tua profissão, não tem a ver com o que você faz ou o que você pensa. Não tem a ver com as tuas atitudes, com a obra, nem com caridade. Tem a ver com Ele. Ele decidiu amar você e ponto. Amém? Amém? Ele decidiu ir para aquela cruz e salvar cada um de vocês e pronto. Não foi por merecimento, não foi por nada que vocês fizeram, mas porque Ele quis assim. Amém? Amém. Deus, Ele ama você. E Ele ama muito cada um de vocês.
Nós vamos agora apresentar aqui nosso amigo que vai trazer a palavra hoje, assim como o Silvino já apresentou, já trouxe daqui. Eu queria que você estendesse a mão para cá para a gente orar por ele e derramar esse amor que Deus derramou na nossa vida, na vida dele, né? Pedindo para que Deus use muito ele como servo, que a boca dele seja usada para trazer uma mensagem de Deus para o nosso coração. E que essa mensagem toque o nosso coração, entre no nosso coração e transforme ele. Amém? Para a glória de Deus. Senhor Deus, amado Pai, em nome de Jesus, usa o teu servo, Pai. O Senhor conhece Rodrigo, o Senhor conhece a sua intimidade, conhece a profundidade do seu coração. O Senhor sabe que esse coraçãozinho é teu, Pai. Então, Senhor, ministra no teu servo nessa noite, usa os seus lábios, Senhor, usa o seu coração, a sua mente. Senhor, fala através do teu servo, aquilo que o Senhor colocou no coração dele, aquilo que o Senhor já ministrou para ele, aquilo que o Senhor já preparou para ele. E em nome de Jesus, assim nós oramos. Derrama, Senhor, uma unção nessa noite poderosa, Senhor, para que a tua palavra transforme vida nesse lugar. Assim eu oro e assim será, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Irmão, é com você. Obrigado. Assim, Tá bom. Boa noite. boa noite. Eu vou falar sobre a vontade de Deus, mas pelo amor dele, de Deus, por favor, não pense que eu sei tudo sobre a vontade de Deus. Longe de mim. Justamente por saber tão pouco que eu fui estudar. E eu via isso no dia a dia da minha vida, em pequenas decisões, em grandes decisões. Eu queria saber a vontade de Deus. E é legítimo você querer saber a vontade de Deus. Se você se preocupa em fazer a vontade de Deus, você está preocupado em agradá-lo. Mas tem outro fator aí. A gente também, ao tomar uma decisão, a gente tem medo de errar. A gente tem medo de sofrer com as consequências. Então, para a gente, às vezes, fica mais fácil da gente dizer, não, eu quero tomar uma decisão que seja de Deus, porque você sabe que Deus sabe tudo, então Deus não vai errar. Então, você quer tomar a decisão que você sabe que é de Deus. E como é essa decisão? E por muito tempo, eu me vi me perguntando, quer tomar uma decisão, seja como for. Talvez você se identifique com alguma das coisas que eu vou falar. Vou abrir a Bíblia. O que eu ler é a vontade de Deus para mim. Também, vou fazer um teste. Teve um que eu me lembro que eu era um camarada tímido, né? Então eu estava na faculdade, eu gostava de uma menina, né? E eu era tímido, tá? E eu comentei com alguns amigos que eu gostava dela. Aí um amigo meu chegou para mim e disse, ó, vai lá, tá aí o telefone dela. Eu disse, como é que eu vou ligar? Eu não conheço. Fala, rapaz, ela te conhece, isso aí. Tu liga e fala, chama para sair e tudo. Aí eu sou muito tímido. O que eu fiz? Liguei. Na época não tinha celular, né? Liguei, deu ocupado, eu disse, pronto, não é da vontade de Deus, tá ocupado. Deus não quer. Mas se eu fosse um camarada que não fosse tímido e fosse persistente, esse mesmo ato eu interpretaria de outra forma. Eu vou ligar, está ocupado. Vou ligar de novo, está ocupado. Ligo 5 vezes, na sexta ela atende, Deus quis. Ela atendeu, Deus quis. Não é verdade? Então, o mesmo fato, de acordo com a pessoa que eu sou, com a subjetividade, eu interpreto que foi da vontade de Deus. Se eu sou tímido, deu ocupado, não é da vontade de Deus. Se eu sou persistente, liguei 7 vezes, pronto, é da vontade de Deus. Será que é assim mesmo? Oportunidades que acontecem na nossa vida, uma porta aberta, é da vontade de Deus. Uma porta fechada não é da vontade de Deus. Será que é assim o jeito certo da gente saber a vontade de Deus? Então, diante disso, eu fui estudar esse tema baseado em 3 livros que eu estudei. Indico quem quiser se aprofundar depois. É o Faça Alguma Coisa, do autor James DeYoung. O Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, Heber Campos Jr.
e descobrindo a vontade de Deus. Que eu vou discordar desse título aqui, quem sou eu para discordar, mas de Sinclair Ferguson. Para vocês verem como tem livro que fala da vontade de Deus. Então vamos lá. Eu acho que todo mundo aqui já ouviu essa frase. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Não é? E aí a gente só pensa, quando a gente escuta essa frase, com certeza você só vem coisa boa na sua cabeça. Não vem coisa ruim. Só vem tudo dando certo. Mas aí, como se Jesus em nenhum momento ele esconde da gente que a gente vai ter aflição? Mas quando a gente escuta essa frase, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, pronto, é como se tudo fosse dar certo. Será que é assim? Eu não vou ler todo, que eu confesso que eu estou preocupado com o tempo, né? E eu não quero dar esse desgosto para a pastor Luna, nem para a Silvina, passar no tempo, nada, eu não quero. Que é um tema que vocês vão ver que tem muito o que falar, né? Eu também não sou pretensioso de dizer, Silvino, pode ter 3 noites para eu falar. Não vou fazer isso, né? Vou tentar resumir em uma. Então vamos lá, Romanos 8, de 28 a 39. Entre outras coisas, ele diz que aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. E aqui ele diz, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Romanos 8, 28 a 39, ele diz o plano de Deus para nossas vidas. 8, 28 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém. Esse é o plano de Deus para a nossa vida. Mas tem muita gente que não fica satisfeito com esse plano. O plano está aqui, eu disse. Mas tem muita gente que não fica satisfeito. A ausência de satisfação na vida tem despertado o interesse de muitos cristãos em saber o plano individual de Deus para a sua vida. Diante das insatisfações do dia a dia, frustrações, esse plano aqui é como se não bastasse. A gente quer saber o plano individual que Deus tem para a minha vida. O que eu devo fazer naquela situação? Em cada decisão, as pessoas querem descobrir a vontade de Deus para aquela situação. Hoje em dia, por exemplo, a gente tem muito mais opções. E com isso, muito mais dúvidas que não existiam, por exemplo, há 100 anos atrás. Vamos pensar em 100 anos atrás. Com exceções, claro, 100 anos eu estou falando. As pessoas nasciam e viviam no mesmo lugar, estou falando 100 anos atrás. Faziam normalmente algo que o pai ou a mãe haviam feito. Normalmente o filho, se o pai trabalhava no campo, o filho ficava no campo. A mãe ajudava em casa, a filha também. Casava-se com alguém da sua cidade. Óbvio que tem exceções, estou falando 100 anos atrás. Ou daquele grupo de solteiro fora do seu grupo familiar. Você casava. Você saía da faculdade, já se colocava de alguma forma no mercado de trabalho, só para dar alguns exemplos. Era uma coisa meio que natural. Vamos para hoje. A quantidade de opções que se tem, que são sinônimos de liberdade, como tem muita opção, eu tenho liberdade. Mas essa quantidade de opção que passa a ideia de uma liberdade, ela pode acabar escravizando a gente. Ela pode acabar por fazer a gente estacionar. Vou dar um exemplo. A pessoa se forma, aí tem especialização, pós-graduação. Você arruma um emprego ganhando qualquer coisa, ou não, ou você vai estudar para concurso. E quanto tempo você vai estudar para concurso?
E quanto tempo você vai fazer pós-graduação? Não é melhor começar agora ganhando menos? É muita opção. Hoje, você pode se especializar em várias áreas. Você pode morar em qualquer lugar, conhecer milhares de pessoas solteiras, sem contar as redes sociais. Se for rede social, aí, meu amigo, aplicativo, negócio de namoro, aí você conhece muito mais gente. É uma quantidade de opções que, a princípio, como eu disse, conferem essa sensação de liberdade, mas, se não usada com sabedoria, ela pode acabar escravizando, fazendo você adiar decisões, fazendo você andar em círculo. A ausência de satisfação na vida, mas os fatores citados, levam cada vez mais a gente a querer descobrir a vontade de Deus. Preste atenção para esse verbo, descobrir. Você só descobre o que está coberto. Mas será que a vontade de Deus é tão difícil assim? Você só descobre alguma coisa que está encoberta. A gente está falando de Deus. E aí vem perguntas. Devo ou não namorar aquela pessoa? Devo ou não casar? Qual faculdade eu devo optar? Em qual ministério da igreja eu devo entrar? E se der errado? Eu gosto tanto daquela pessoa, mas o relacionamento não está legal. É da vontade de Deus que eu insista, que eu tenha paciência, ou que eu acabe com esse relacionamento logo? E aí vocês podem colocar mais e mais perguntas, de acordo com essas que eu disse. Será mesmo que é tão difícil descobrir a vontade de Deus? Vamos lembrar de algumas coisas que Deus é. Deus é nosso Pai. Se você tem um bom relacionamento com seu pai, deveria ser fácil você saber os desejos do seu pai. Se você tem um bom relacionamento com seu pai, deveria ser fácil você saber o que agrada ao seu pai, o que deixa seu pai satisfeito. Se a gente conhece a Deus como Ele se revela, a gente deve saber o que lhe agrada. E como a gente saber o que lhe agrada? Está em sua palavra. Eu não tenho uma Bíblia aí. Alguém tem uma Bíblia? É porque tem que ser uma Bíblia. Qual é o versículo? Não, eu quero só a Bíblia mesmo. Que eu gosto de fazer isso. Eu dou aula aqui na primeira Eucaristia. E é nessa salinha, eu lembro do jostinho dele que acabou, aí dá até saudade. Aí eu digo sempre para os meus alunos da primeira Eucaristia: isso aqui é um livro normal. Você olha, é um livro normal, tem capa, tem folha, mas aberto, e criança gosta dessa coisa visual. Aberto é Deus falando. Eu faço assim. É a palavra de Deus. Esse livro é a boca de Deus. E ele se revela por esse livro. O que agrada, o que desagrada, está aqui. Se a gente conhece Deus como Ele se revela, a gente vai saber o que lhe agrada. Como eu disse, esse estudo aqui poderia durar várias noites. Mas como eu disse, eu não vou fazer isso, não vou ser pretencioso a esse ponto. Não sei nem se eu vou ser convidado de novo, né? Então vamos acabar logo de uma, né, Silvinho? Se eu não for convidado de novo. E a gente pode achar um estudo sobre a vontade de Deus tão aprofundado, sim. É um assunto aprofundado. E ele poderia ser dividido em duas partes. Uma parte teológica, que aí tem definições, controvérsias, divergências, e uma parte prática, tipo essa do teste que eu disse. Opa, não estou gostando daquela menina, deu ocupado, deixa pra lá, não é da vontade de Deus. Tem essa parte prática. Eu tentei focar mais na parte prática, mas a gente não pode olvidar da parte teológica. Então eu vou falar, talvez vocês achem um pouco chato essa parte teológica, mas é preciso a gente dar um pouco dessa base, desse alicerce, para quando a gente chegar na parte prática. Diante de uma certa confusão teológica, que eu não vou esmiuçar aqui, a noção que muitos cristãos têm sobre como
descobrir, e eu estou falando assim mesmo, que é para vocês prestarem atenção no termo, descobrir a vontade de Deus, passa a ideia de que Deus brinca de esconde-esconde com a sua vontade. Não é verdade? Eu quero descobrir a vontade de Deus. Como eu disse, é algo que está coberto e eu vou descobrir. É como se Deus estivesse escondendo a vontade dele da gente. Então a gente precisa primeiro se acostumar com o pensamento de que a vontade de Deus deve ser algo muito mais claro do que a gente imagina. Em nome de Jesus, que quem está me escutando aqui agora, quebre com esse pensamento de que a vontade de Deus é tão difícil de descobrir. Depois que eu fiz esse estudo, eu me senti encorajado para algumas coisas, como por exemplo, para ler mais a palavra de Deus, para estudar, mas também saíram certos pesos das minhas costas na tomada de decisões. Então eu peço em nome de Jesus que isso aconteça com vocês nessa breve reflexão que a gente está tendo aqui. Então que a gente se acostume de que a vontade de Deus deve ser algo claro. E a gente fala muito em descobrir a vontade de Deus. Mas olha o que a Bíblia ordena. Eu não estou dizendo o que a Bíblia recomenda. Eu estou dizendo o que a Bíblia ordena. A Bíblia ordena que nós compreendamos a vontade de Deus. E isso faz muita diferença. Notaram o verbo? Eu estava usando descobrir como algo que está encoberto. Aí chega a Bíblia e ordena, compreenda a vontade de Deus. Procurai, Efésios 5,17. Procurai compreender qual a vontade do Senhor. Se a Bíblia manda a gente compreendê-la, então é porque ela pode ser conhecida. Então não é algo que está tão encoberto. Então, que isso já lhe anime, você que está me ouvindo, que isso já te anime a buscar compreender. Já tem esse pressuposto aí. Se a gente pode compreender, é algo que pode ser conhecido. Então não use mais o descobrir como algo que está oculto, encoberto, Deus está brincando de esconde-esconde. De forma alguma. Procure compreender a vontade. Agora, algumas coisas, Deus não teve, nem tem a intenção de nos revelar. Tem isso também. Porém, várias outras Ele nos revelou. Ele prometeu: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Salmo 32, versículo 8. Um conceito distorcido de Deus, se a gente tem um conceito distorcido de Deus, não levando em conta que Ele é Pai, não levando em conta que Ele é um Deus revelador, então esse conceito distorcido, somado a uma confusão teológica evangélica que existe, podem gerar consequências prejudiciais. O conceito distorcido que a gente tem de Deus não leva em conta que Ele é Pai, não leva em conta que Ele é um Deus que se revela, e muito na sua palavra, somado a uma confusão teológica que tem, que eu disse que não ia esmiuçar, né, por causa do tempo, isso aí pode levar a consequências prejudiciais. Por exemplo, aumento de peso da responsabilidade das decisões. Você vai tomar uma decisão, é aquele peso, aquela responsabilidade. E agora, além do medo de errar normal, vem o seu temor em querer agradar a Deus. Há quem pense, por conta da... Não tem uma frase, não sei quem já ouviu essa frase. A vontade de Deus para a minha vida. É a vontade de Deus para a minha vida. Por conta dessa frase, há quem pense que em certos casos só há uma opção, como se a outra fosse errada. E nem sempre é assim. Isso confere peso. Qual faculdade eu vou cursar? Medicina ou direito? As duas levam a profissões honestas, lícitas, moralmente dignas. Não tem certo e errado aí. Não tem esse peso. Há situações
em que não há escolha inaceitável para Deus. Direito ou medicina, para Deus tanto faz. Não tem nada inaceitável para Ele. Em qual cidade morar? Não tem nada moralmente certo ou errado. E o peso, esse peso da decisão, ele ainda pode aumentar. Que se a gente imaginar, que se a gente escolher errado, vai trazer um castigo de Deus. Aí então, você vai tomar uma decisão, já está querendo acertar. E aí se você imagina, e se eu errar? Aí deu errado. Pronto, é castigo de Deus. Pronto. Você já está arcando com a consequência que não foi boa, faz parte, você escolheu certo ou errado, faz parte, mas aí você ainda traz culpa. Isso é castigo de Deus. Nem sempre é assim. Deus, Ele não vai te responsabilizar por cumprir uma vontade que Ele não revelou. Se Deus fosse te responsabilizar por você não cumprir uma coisa que Ele não revelou, Ele seria muito mal. Ele não vai fazer isso. Então, em nome de Jesus, tire esse peso que muitas vezes é como se só tivesse o certo. Não. Às vezes a gente tem liberdade de opção. Das duas são moralmente ilícitas, não tem inaceitável para Deus. O desejo, às vezes, em saber uma vontade que não foi revelada por Deus na Escritura, é que o autor James Petty chama de conhecimento tóxico. Às vezes muita gente se preocupa muito mais em saber o que Deus não revelou, o que vai acontecer. Aí esse autor James Petty, ele chama de conhecimento tóxico. Por quê? Porque abre portas para meios espirituais que são perigosos. Você vai em lugares que você vai querer saber o futuro. Isso é tóxico. Não tem erro, agora falando da vontade individual de Deus, não tem erro em pensar que Deus tem um plano para cada um de nós individualmente. Não, Ele tem. Você pode até anotar aí, quem está anotando, Salmo 139, versículo 16. Então essa frase não está errada. Deus tem um plano individual para mim. Ele tem, está aqui. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os dias, todos os meus dias. Cada um deles é escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Deus está falando da sua vida de forma individual. Então Deus tem um plano individual para você? Claro que tem. Não é errado pensar nisso. Porém, não tem algo que Deus espera que a gente faça em obediência a Ele que não é válido para outro cristão. Não tem nada que Deus espera que você faça em obediência para Ele que não vale para outra pessoa. O que vale para outra pessoa, vale para você também. Ou seja, o que Ele quer de mim, Rodrigo, Ele requer de todo ser humano. Porque às vezes a gente pensa, não, a vontade individual para Deus, eu tenho que fazer isso. Não, o que Ele requer de mim, Ele requer de todos nós, está na palavra dEle. Não precisa ter esse peso. Em escolhas que não ferem uma vontade moral, tem certas escolhas na nossa vida que não ferem vontade moral. Você não está escolhendo entre lícito e ilícito. Não. Então, há uma variedade de opções. Certas escolhas da nossa vida têm uma variedade de opções que são potencialmente agradáveis a Deus. Que foi justamente aquilo que eu disse. Não necessariamente você precisa ter esse peso de eu vou escolher esse aqui. É medicina. Se a vontade de Deus for direito, está ruim para mim. Não. O mesmo James Petty afirma que o que é frequentemente chamado de vontade individual de Deus, o que a gente chama da vontade individual de Deus para a nossa vida, deve ser visto simplesmente como aplicação dos mandamentos e do caráter de Deus às nossas individualidades. O caráter de Deus é um só, a gente precisa conhecer. Os mandamentos de Deus também estão ali na Bíblia. Então é a gente aplicar o caráter de Deus, os mandamentos de Deus, às nossas individualidades, nas nossas decisões.
Esse James Pett é isso que ele diz. A vontade individual de Deus para a sua vida é isso. É você obedecer aos seus mandamentos, é você conhecer o caráter de Deus e aplicar isso no seu dia a dia de acordo com as suas individualidades, de acordo com as suas preferências. Teologicamente, algumas distinções precisam ser feitas quando se fala em vontade de Deus. Você pode ler a palavra vontade na Bíblia e ela significar uma coisa, e depois você lê um versículo, outro versículo, a mesma palavra vontade significa outra. Vamos ver. Essa talvez seja a parte teológica, talvez vocês não gostem, mas vamos tentar passar por ela mais rápido. Então, tem a chamada vontade preceptiva de Deus e a vontade decretiva. E tem a vontade revelada versus a vontade oculta. Vontade preceptiva versus vontade decretiva. Vontade revelada versus vontade oculta. Vamos lá, a vontade preceptiva vem da palavra preceito, que significa ordem, norma. Então está fácil da gente saber o que é a vontade preceptiva. São os preceitos prescritos por Deus nas Escrituras que devem nortear a nossa vida. Deus deu alguns preceitos, algumas normas, e essas normas devem servir de bússola para a gente, devem nortear a nossa vida. Então, quando se fala vontade, nesse sentido, a gente está falando da vontade preceptiva. Vamos fazer um teste. Salmo 40, versículo 8. Aí o salmista diz: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Ele está falando da vontade decretiva ou preceptiva? Agrada-me fazer a tua vontade. Ele está falando da vontade preceptiva. Agrada-me fazer os teus preceitos. Agrada-me obedecer as tuas ordens. Então, vontade aqui é vontade preceptiva, de preceito, de ordem, de norma. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esta é a vontade de Deus, em tudo dai graças. O que é que ele está dizendo? A gente deve ser grato. Gratidão é um preceito divino. Então essa vontade aqui é a vontade preceptiva, que a gente seja sempre grato a Deus. É um preceito divino. Então eu dei dois exemplos que quando a palavra vontade aqui está falando de norma. Então 3 aspectos da vontade preceptiva, dos preceitos de Deus para a nossa vida. 3 aspectos. Quando a gente se depara na Bíblia com a vontade preceptiva de Deus, não é questão de opção. A gente deve cumprir. É ordem, é norma. Mas olha, não é para cumprir como obrigação. A gente tem que ter deleite na palavra de Deus e deleite em cumpri-la. Transformando, deixando transformar a nossa mente. Outra coisa, todo preceito é revelado. O que Deus quer que você cumpra, Ele revela. Ele não vai cobrar nada de você que Ele não revelou. Então, normalmente, todo preceito é revelado. Mas nem tudo que é revelado é preceito. Outra coisa, os preceitos do Senhor devem ser o principal alvo do nosso conhecimento. Aí a gente volta para Efésios 5,17. Não vos torneis insensatos. Não sejam insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Quando Paulo diz isso, Paulo está falando da vontade preceptiva. Entendam a vontade do Senhor. Não sejam insensatos. Façam o que Ele manda a gente fazer. Obedeçam as suas normas. A gente tem que se lembrar que o que Deus manda, Ele não manda por mandar. Ele manda porque nos ama. Até as proibições que Ele diz que é pecado, não é? É para o nosso bem. Porque Ele sabe que caminho do pecado é caminho de morte. Então, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Vontade preceptiva.
Essa é a vontade com a qual a gente mais deve procurar conhecer. É a preceptiva. É o que Deus manda a gente fazer, são as normas de Deus. E infelizmente, muitos cristãos estão muito mais preocupados em procurar a vontade não revelada de Deus, em saber o futuro. E a vontade decretiva que eu disse? Se refere, como o nome diz, decretiva, a decretos. Decretos de Deus. Deus decretou. Lembre-se disso. Então, vontade decretiva é o plano que Deus traçou. Exemplo, Isaías 46, 9 e 11. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Deus está dizendo, farei toda a minha vontade. Que vontade é essa aqui? É a decretiva. É Deus cumprindo os seus planos. Deus cumprindo os seus decretos. Romanos 1, 9 a 10. Suplicando que em algum tempo, aqui é Paulo falando, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de visitar-vos. Vou ler de novo. Suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de visitar vocês. O que é que Paulo está dizendo aqui? É como se Paulo dissesse, eu pretendo visitar vocês, se Deus quiser. Que a gente usa muito. Se for da vontade de Deus. Então, Paulo está falando aqui da vontade decretiva. Se for da vontade de Deus, se for do decreto de Deus, se Deus decretar, eu vejo vocês. Não é ordem. Os planos soberanos de Deus, nós não conhecemos. Então, normalmente, a vontade decretiva, a gente só conhece depois. A vontade decretiva, diferente da preceptiva, ela sempre é cumprida. A decretiva sempre é cumprida. Por quê? Porque são os decretos de Deus. São os decretos infalíveis de Deus. Não há quem possa impedir. E a preceptiva? O que ele manda a gente fazer? Aí, meu amigo, aí nem sempre é cumprido, né? Aí a gente nem sempre cumpre. Agora, a decretiva, os planos de Deus sempre são cumpridos. Nada pode impedir. Essa vontade decretiva geralmente é secreta. Aí tem um autor que diz que normalmente ela só pode ser percebida em retrospecto, depois que acontece. A segunda distinção está em vontade revelada versus vontade secreta. A secreta, o nome está dizendo, é secreta. Não cabe a gente conhecer. Não devemos buscar o que não foi da intenção de Deus revelar. Infelizmente, muita gente se preocupa em conhecer o que Deus não tem a intenção de revelar. O fato de que Deus tem um plano para você, e Ele tem, não significa obrigatoriamente que Ele tenha a intenção de compartilhar esse plano com você. Ele tem um plano para a gente, mas não significa que Ele tenha a intenção de compartilhar. Ele não quer que a gente viva por vista. Ele quer que a gente viva pela fé. Quanto à vontade revelada, não é só a lei, não são só os preceitos de Deus, mas é também o Evangelho. Então, a vontade revelada de Deus são seus preceitos e também o Evangelho, que é promessa. A vontade revelada, aí sim, cabe a nós conhecermos. Conhecendo a vontade revelada de Deus, ou seja, os seus preceitos, as suas normas, conhecendo o Evangelho, a gente evita certas situações. Que eu já ouvi, por exemplo, eu estou saindo, estou conhecendo um homem, uma mulher dizendo, obviamente, estou conhecendo um homem e acho que ele é o homem da minha vida.
Mas por que vocês ainda não casaram? Não, eu tenho quase certeza que ele é o homem da minha vida, mas é porque estou esperando ele se separar da esposa. Isso está na Bíblia. Isso é adultério. Então a gente conhecendo os preceitos de Deus, a gente não passa por esse tipo de situação. Algumas situações como essas podem ser evitadas. Que a gente deixe de gastar tempo obcecado pelas coisas que Deus não revelou e talvez nunca vá revelar. A gente cantou aqui na música, Diante do Trono, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. São insondáveis. E que a gente se preocupe com as coisas que Ele já nos revelou. Seus preceitos, suas normas e o Evangelho. Efésios 5,17 traz uma ordenança. É que conheçamos a vontade de Deus para nós. E a ênfase aqui é na vontade preceptiva. A Bíblia não manda que a gente descubra a palavra de Deus para só então a gente se entregar a Ele. É o inverso. Ela diz que a gente se ofereça a Deus, que a gente obedeça a Deus, para só então a gente experimentar como é boa, perfeita e agradável a sua vontade. Romanos 12, 1 e 2. E quanto à vontade decretiva, aos decretos de Deus, que a gente não sabe, cabe a gente o quê? Descansar, confiar e se submeter aos decretos divinos. Quanto à vontade preceptiva, cabe a gente conhecer e deixar que ela nos transforme. Transformação de mente, como dizem Romanos 12, 1 e 2. Já se encaminhando para o final, viu, gente? As questões práticas. A Bíblia, ela não traz orientação específica para cada situação da nossa vida. Obviamente não. Então tem gente, você não vai achar na Bíblia se Deus proíbe ou não você fazer tatuagem. Né? Não tem. Ela não diz tudo da nossa vida. Quando estamos diante de um certo ou errado, de um lícito ou ilícito, moral ou imoral, é fácil decidir. Mas existem questões que são moralmente neutras. Dessas questões, como é que a gente faz? Quando é certo, errado, lícito, ilícito, tranquilo, beleza. Mas em questões moralmente neutras. Tem gente que se aflige esperando uma orientação especial. Deus não vai nos dar as coordenadas para cada decisão específica da nossa vida, não. Muitas decisões a gente usa usando princípios bíblicos. Usando princípios bíblicos, a gente pode tomar algumas decisões. E o autor desse livrinho aqui que eu mostrei, Sinclair Ferguson, no livro Descobrindo a Vontade de Deus, ele nos dá 5 perguntas que devemos fazer, principalmente quando a gente se depara com algumas questões como essas. Por exemplo, a primeira pergunta que você deve fazer: é lícito? Não é tão difícil de se diferenciar isso. É lícito? Beleza, vamos seguir para a segunda. É benéfico para mim? Ou seja, mesmo sendo lícito, isso me convém? É o segundo princípio. O terceiro que ele diz que a gente deve se perguntar: é escravizante? E aqui, atenção, até coisas lícitas, coisas legítimas, podem nos escravizar. Elas podem nos escravizar e tomar o lugar de Deus. Por exemplo, trabalho, estudo, lazer. Quarta pergunta: é útil para outras pessoas? Isso aqui, como eu disse, isso aqui podia ser só uma noite, só para essas questões práticas aqui. Que eu me lembro muito, já estou mudando de assunto, mas eu me lembro muito quando eu estudava Direito na faculdade. Então, às vezes, você ia perto de uma prova, aí você ia estudar o livro, é mais de 100 páginas. Aí a gente comprava um resumo. Aí no verso do resumo dizia: imagine se você num apartamento todo fechado, você não sabe como está ali, você não sabe onde está, você está num apartamento. Você pode saber do apartamento, as nuances, tudo, mas você não sabe o todo. Agora imagine você do lado de fora na rua, olhando o prédio como um todo, você está situado.
era o que o resumo dizia: é melhor você saber tudo de forma resumida do que estudar ali desde o início e não estudar tudo. Então eu me lembro muito disso. Então foi com base nessa ideia que eu trouxe esse estudo. A gente vai ver tudo, ainda que de forma resumida. É útil para outras pessoas? A quarta pergunta que a gente deve fazer. E a quinta? Glorifica a Deus? Isso que eu quero fazer vai glorificar a Deus? Até às vezes com base em coisas óbvias. Eu vou servir na igreja. Eu estou glorificando a Deus ou estou buscando aparecer a mim mesmo? Então, que a gente tenha cuidado com as motivações do nosso coração. O que está me levando a fazer isso? É glorificar a Deus? Ou é aparecer em vaidade? Devemos então crescer no conhecimento da vontade preceptiva e crescer na submissão da vontade decretiva. E para isso, como a gente deve fazer? Perdi aquele papel dos versículos, mas tá bom. Para isso, a gente deve pedir sabedoria. Tiago, livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz que a gente deve pedir sabedoria a Deus. Sabedoria para tudo. Até para dar uma esmola na rua. Numa situação, ficar calado ou responder. Sabedoria é aplicar os preceitos de Deus às situações da nossa vida cotidiana. Sabedoria é conhecimento, é razão também, você ponderar diante de algumas situações, mas é também direção do Espírito Santo. Devemos constantemente pedir sabedoria a Deus. E não somente no momento tenso daquela decisão. Não, mas pedir sabedoria constantemente. Outra questão prática. Isso aqui também daria uma noite, viu? Mas já estou acabando. Métodos perigosos. Métodos perigosos para descobrir a vontade de Deus. E aí, esses métodos que eu vou dizer, eu não estou dizendo que eles são errados. Eles são perigosos. Com certeza, algum desses métodos aqui, se alguém for falar, já aconteceu. Eu tenho certeza que já aconteceu comigo também. Mas eles não são errados, eles são perigosos. Não devemos buscar esses métodos como regra. Principalmente usando esses métodos em detrimento da palavra de Deus. Aí não. Quais são os métodos? O primeiro, está no livrinho de Heber Campos Júnior, é o método chamado portas abertas. Ah, essa porta está aberta, essa oportunidade está aberta, como eu disse aqui no início, então é da vontade de Deus. O que é isso, esse método portas abertas? Oportunidades interpretadas por nós como sendo confirmação de Deus. Ah, isso aconteceu, então é da vontade de Deus. A providência de Deus, o agir de Deus, não nos é explicado. Muitas vezes, a forma como Deus age não é explicada a gente. Então é perigoso transformar isso em revelação divina. Mesmo sendo obediente às orientações de Deus, o apóstolo Paulo teve muitos obstáculos. Foi tema, inclusive, da pregação de ontem, domingo de manhã. Ele obedecia a palavra de Deus. Ele foi um homem sábio. E ele teve muitos obstáculos. Já pensou se ele usasse o método das portas abertas ou fechadas? Não, não é da vontade de Deus. Essa dificuldade, então eu vou voltar. Não, isso não é da vontade de Deus, não. Então é um método perigoso. Não se precipite em julgar uma decisão como errada só porque você está tendo problemas. Como também uma decisão não é certa só porque sua vida está tranquila. Não. Frustrações e perdas fazem parte até de uma vida dirigida por Deus. Muitas vezes isso testa o nosso caráter, isso testa a nossa perseverança e a nossa fé. Então você toma uma decisão, começa a ter dificuldade, não é da vontade de Deus. Não, faz parte. Lembre-se de Paulo. O segundo
Método perigoso, teste. Fazer teste, como eu disse, do telefone no início. E tem um que o livro diz que é muito engraçado, né? Você fazer teste para confirmar uma decisão de Deus. Aí o livro conta que o camarada estava andando no rio, perto do rio, assim na margem. Aí tinha uma madeira assim, estava um pouco alta assim no rio, e ele estava em dúvida se ele se casava ou não. Aí ele, eu vou jogar uma pedra. Se eu acertar, é porque é para eu casar. Aí jogou, pegou 3 pedras, jogou a primeira, errou. E ele queria casar, né? Aí ele jogou a segunda, errou. Aí ele chegou, desceu, era meio alto assim, desceu, chegou bem pertinho da margem, jogou, acertou. Aí ele disse, pronto, é para eu casar. Eu acertei. Aí perguntaram a ele, mas você não forçou a barra não, rapaz? Você chegou bem pertinho. Não, mas se fosse da vontade de Deus que eu não casasse, eu teria caído, ribanceira abaixo. Então era para eu acertar mesmo, é da vontade de Deus. Então fazer teste com Deus para confirmar uma decisão é perigoso. É como disse a questão do telefone. Vou ligar para a menina, está ocupado. Não, da vontade de Deus que... Outro método perigoso, versículos bíblicos aleatórios, como eu disse. Se quando tem uma história parecida, o camarada queria alguma direção de Deus, estava pensando até em se matar. Quando ele abriu a Bíblia para ler, aí estava lá, o que tiver que fazer, faça agora. Pegou o juiz ao frente, vai concretizar. Pois é a chamada bibliomancia. É você usar a Bíblia como se fosse um horóscopo. Você está horóscopo, sei lá. Bibliomancia, eu tentei. Você usar a Bíblia como horóscopo, como meio de sorte. Oráculo. Exato. Você usar a Bíblia como meio de sorte. E aí você quer que a gente faz quando a gente faz isso? Vou abrir a Bíblia, o que ela disser eu vou fazer. A gente acaba retirando textos de seus contextos. A Bíblia, ela é uma bússola. Ela deve ser um livro de frequente meditação. Não só para você consultar naquela hora, assim como o cara, vou me matar, deixa eu ver o que tiver de fazer, faça logo. Pronto. Não. É um livro de meditação frequente, para que os seus princípios sejam internalizados, para que eles, de tão internalizados, de você estar sempre meditando na Bíblia, ele está tão internalizado, que com a ajuda do Espírito Santo, no momento da decisão, ele brota. Então não é só para ser consulta, não, que a gente vá meditando na Bíblia, um estudo frequente, ela vai internalizando, ela vai lhe transformando, é de dentro para fora. E o quarto método perigoso são as impressões, são sentimentos, você se guiar por sentimento. Vamos lá, frio na barriga não é para eu ir não, Deus está dizendo que frio na barriga. Eu sou um cara ansioso, então se eu for interpretar frio na barriga como da vontade de Deus, eu não faço mais nada. Pulga atrás da orelha. Coração aquecido. Coração está aquecido. Como eu disse, estou dizendo que são métodos perigosos, não são errados. Deus pode falar com a gente por meio. Isso pode nos dirigir? Pode. Mas isso não deve ser regra. Até existe um certo consenso, por exemplo, em dizer que se não há paz, a gente não deve fazer algo. Eu concordo, Deus é um Deus de paz, não um Deus de confusão. Mas até nisso a gente tem que ter cuidado. Pois dependendo do caso, essa falta de paz, não, eu não vou fazer isso porque eu estou tendo uma falta de paz. Isso pode ser desculpa por um medo, por uma incredulidade. Então você pode até estar usando isso como desculpa. Esses métodos, como eu disse, não são errados, nem pecaminosos, eles são perigosos. Tanto pelas consequências que eles podem causar, quanto para a nossa vida espiritual. Por quê? Porque querer se valer apenas desses métodos, seja as portas abertas ou fechadas, os testes, a bibliomancia,
ou o sentimento, querer se fazer valer só desses métodos, se constitui numa certa preguiça espiritual. É você só querer pegar atalho. E não existe atalho para o caminho da sabedoria. Jesus, a Bíblia diz que Jesus cresceu em sabedoria gradativamente. Lucas 2, 40 e 52. E ia crescendo em sabedoria, estatura. Então, a sabedoria não é por meio de atalho. É a meditação frequente da Bíblia e a gente internalizando os seus princípios. Direção de Deus é palavra escrita mais inspiração do Espírito Santo. Que a gente não caia na armadilha de que a direção divina virá costumeiramente por meios extraordinários, que é isso que muita gente espera, que ela só venha por meios extraordinários. Após o Pentecostes, a grande maioria das decisões envolviam um processo racional de pesar fatores lógicos. A gente tem inteligência. Então, depois do Pentecostes, isso não era usado. Então, agora finalizando, viu, pastor? Busquemos conhecer o que Deus revela em sua palavra. Que a gente se dedique ao que já foi revelado. E que a gente confie e seja submisso quanto à vontade secreta, contra os seus decretos. E se surgirem dificuldades decorrentes das nossas decisões, que a gente saiba que elas podem vir até quando a gente age de forma sábia, como o apóstolo Paulo. Ele agia de forma sábia, era obediente a Deus, as dificuldades vieram. Não deixe que o medo de sofrer e a vontade, o anseio de só acertar te deixe ansioso para descobrir o que Deus não tem a intenção de te revelar. De duas opções, não quer dizer que só uma está certa. As duas podem ser aceitáveis a Deus. Tire esse peso. Use os princípios bíblicos. Peçamos por sabedoria e saibamos usá-la em nossas decisões individuais. São os princípios da Bíblia, mas as nossas individualidades. E, principalmente, confie no seu guia. Confie em quem está no comando do seu barco. É isso. Rodrigo, eu sobrou 5 minutos, tá vendo? Graças a Deus. Queridos, quem está aqui pela